Bom, o batismo de Jesus vai marcar essa transição, especialmente o início da questão do ministério de Jesus. Mas antes dele começar o seu ministério, ainda tem uma outra questão dessa substituição ou dessa identificação de Jesus Cristo com a nação de Israel, com a humanidade, que vai passar pelas tentações. É interessante que logo depois do batismo, diz o texto, no início de Mateus 4, que Jesus é levado para o deserto pelo Espírito de Deus. Então não foi uma armadilha que que Satanás montou para Jesus, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Então há toda uma questão simbólica aí de identificação de Jesus que nós vamos ver que é muito interessante. A primeira coisa que a gente pode pensar assim, mas peraí, se ele é Deus, se ele é puro, se ele é perfeito, como é que ele pode ser tentado? Lá na carta de Tiago, ele fala, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, mas Jesus não cobiçava, Jesus não tinha pecado. Como é que é isso? Então, essa tentação não é a tentação gerada pelo pecado, pelo desejo, igual quando a gente vê uma coisa que a gente gostaria de ter e dá vontade de roubar, aquela sensação assim, de fazer coisa errada. Não é isso, não. A tentação de Jesus está alicerçada na sua própria missão. Era a tentação de ir por um caminho mais curto do que o caminho que era designado a ele, ou seja, conquistar tudo que ele precisava conquistar sem passar pela cruz. E ele foi tentado nisso. Como no batismo, esse foi um evento substitutivo, ou seja, ele está substituindo a humanidade e também Israel nessa questão da presença dele, e especialmente na vitória dele na tentação. E aí a gente volta lá em Adão e Eva. Adão e Eva foram tentados e foram reprovados, e por causa da reprovação deles, de terem caído, toda a humanidade caiu. E agora Jesus está para redimir a humanidade. Como é que ele vai fazer isso? Começa sendo tentado e não caindo. Israel também foi tentado de diversas formas, especialmente no deserto, não só no deserto, e foi também reprovado. E aí, Jesus é apresentado no Novo Testamento como o novo e último Adão. E ele vai fechar a antiga aliança, a antiga humanidade, e se colocar como verdadeiro homem, o homem perfeito, e o verdadeiro Israel, o Israel perfeito. E Israel ele foi também tentado no deserto, Adão e Eva foram tentados no Éden, e os 40 dias também no deserto também simbolizam esses 40 anos que Israel passou também no deserto. Então há várias figuras que vão mostrar como que Jesus está ali representando a humanidade, representando a nação de Israel, mas agora vencendo em vez de ser derrotado pela tentação. As três tentações, elas são muito claras e muito precisas. A primeira é, transforme essas pedras em pães. Você está com fome? Você é o filho de Deus? Então faz isso, transforma as pedras em pão. E a ideia de conseguir o alimento, conseguir aquilo que se precisa da forma, na hora e no lugar errados. Então não é esse o momento, não é essa forma de se conseguir pães. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos só dar uma olhadinha nessas três tentações. A outra, ele sobe, coloca Jesus lá no pináculo, na ponta mais alta do templo, um lugar altíssimo, e fala assim, jogue-se abaixo aí, que a palavra diz que os anjos vão te aparar lá embaixo, você não vai cair, se esborrachar lá embaixo. Então a ideia é de você tentar Deus com alguma coisa assim de, deixa eu ver o que Deus vai fazer. Deixa eu pular daqui. E ao acontecer isso, as pessoas, o templo era um dos lugares mais cheios o tempo todo. Lá em Israel, as pessoas vão ver você sendo aparado lá pelos anjos e vão ver que você realmente é o Messias. Então essa ideia de você conhecer a Deus e ser conhecido pelas pessoas, só que de uma forma egoísta, de uma forma que não é a forma que Deus projetou. E a outra é, olha, você quer os reinos, você quer ser o rei sobre todas as coisas, quer que seu reino se expanda sobre toda a terra? Me adore, esses reinos são meus e eu vou te entregar. Então ter domínio independente de Deus, ter influência, ser alguém independente de Deus. E quando a gente olha para Adão e Eva, a questão toda é que quando eles caem, Adão e Eva, eles não caem quando eles mordem o fruto. Só o fato deles se permitirem analisar a palavra de Deus e ver se a palavra de Deus é verdade ou não, eles já caíram. Dentro do coração deles, eles já caíram. Só deles duvidarem da palavra de Deus ao escutar a serpente. E é justamente aí que Deus entra e ele usa a própria palavra de Deus para ir refutando cada uma das frases, cada uma das tentações. Então, enquanto Adão e Eva questionaram a palavra de Deus, Jesus usa a palavra de Deus para colocar Satanás para correr. E é aí que ele vence. E é interessante quando a gente olha as três tentações e compara elas com as tentações de Adão e Eva. Se a gente parar para pensar, olha, transforma a pedra em pães. Você está com fome, está com vontade de comer. Onde é que a serpente trabalhou ali com Eva? A beleza do fruto. O fruto parecia ser bom de comer, o desejo de comer o fruto. O conhecimento de Jesus. Jesus sobe no pináculo do templo e ao se lançar, ele se tornaria conhecido de todas as pessoas como Messias, ao ser aparado pelos
anjos, mas também provaria para si mesmo de que ele é sim aquela pessoa que a palavra está falando que os anjos o serviriam, que ele é o Filho de Deus. Conhecimento ali com Adão e Eva, o conhecimento de saber o bem e o mal sem Deus, sem precisar de Deus, saber ser conhecedor do bem e do mal. E, por fim, domínio sobre todos os reinos do mundo. E Adão e Eva, o que eles queriam ali era dominar sem Deus, ser como Deus, que Deus é o criador de todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas, e esse foi o desejo de Adão e Eva também. Então há uma correlação muito estreita entre as tentações do deserto e as tentações lá no Éden. E nós vamos ver também que há uma mesma correlação em relação a Israel. Agora, as três tentações são dramáticas, por quê? Quando Jesus diz não às tentações, ele diz sim à cruz. Cada uma das tentações está representada na conquista dele, lá na cruz. Ele foi ofertado a ele pão. Na cruz, ele se entrega como o pão da vida, o pão da ceia, né? Partiu o pão e derramou sangue na cruz. O corpo dele é o próprio pão que dá vida. Essa questão do conhecimento, quando ele morre na cruz, há um cataclisma, um eclipse, escuridão, um terremoto. E aí o próprio centurião, olhando para ele na cruz, na morte, diz assim, esse sim era o Filho de Deus. Ele não precisou pular do pináculo. Ao morrer na cruz, ele é reconhecido como Filho de Deus pelo próprio centurião. E ali ele derrota Satanás na cruz e toma todos os reinos das mãos de Satanás, saqueia o valente. Quando Jesus diz não às tentações, ele vai vencer Satanás de uma vez por todas. Naquela ocasião, não às tentações, ele vence temporariamente. E aí Satanás tenta ainda atrapalhar o caminho dele na jornada, mas na cruz ele fecha isso. Então ele começa a vencer Satanás pelas tentações. Essa vitória se culmina na cruz de uma vez por todas. Como é que a gente continua interpretando essas tentações? Então, uma das questões que a gente não pode tirar de vista é que, ao vencer as tentações, Jesus também se torna o verdadeiro israelita. E quando a gente fala israelita, nós estamos falando do povo de Deus. Ele se torna o verdadeiro povo de Deus, representante desse povo. As respostas de Jesus são todas citações do Antigo Testamento, do deserto, da caminhada no deserto. Está lá em Deuteronômio 8:3, 6:16 e 6:13. São as três citações que ele usa para dizer não para Satanás. A primeira delas tem a ver com a murmuração do povo sobre o maná, quando ele fala do pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele cita isso falando do povo que estava reclamando e murmurando pela falta da comida que eles queriam do deserto. Então eles estavam enjoados lá do maná. Depois, quando ele fala da questão do pináculo, de não tentar o Senhor, ele está falando do povo que está querendo água, Massá, ele é citado isso, com a tentação lá, como eles provaram o Senhor lá em Massá. Então eles pediram um sinal, então eles duvidaram de que Deus estava com eles, duvidaram que Deus estava tomando conta deles. É citada essa questão de Deuteronômio 6:16. Depois de Deuteronômio 6:13, é esse resumo do comportamento do povo no deserto. E o resumo é, só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, nós não vamos adorar mais ninguém. Com essas três respostas em Deuteronômio, ele está se colocando também como o povo que passou no deserto, mas em vez como o povo não foi feliz com as tentações, eles caíram nas tentações, agora Jesus é feliz e vence as tentações. Quando a gente olha a partir da cruz para as tentações, essa ótica da cruz, a gente percebe o seguinte, Jesus é esse cordeiro sem defeito. O cordeiro que tira o pecado do mundo, lá de Isaías, que não tem nenhum defeito, da Páscoa, é Jesus Cristo. Por que ele não tem defeito? Está lá, está registrado, ele foi tentado e não caiu nas tentações. Mas quando a gente olha também a partir do retorno de Jesus, da consumação final, ele é o leão da tribo de Judá que venceu o inimigo. Ele venceu no deserto, venceu na cruz e Apocalipse diz que ele vai pisar a cabeça da serpente e vai vencer de uma vez por todas. Por isso as tentações são tão importantes e a gente não pode achar que foi só uma coisa simples. As tentações são ricas na sua teologia e na sua importância nessa caminhada de Jesus até a cruz para vencer o inimigo.